Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, entrevistamos uma lenda. Uma lenda. Carlos Monte, o fotógrafo, cara, provavelmente o maior fotógrafo de poker do mundo, sem dúvida nenhuma, o maior de todos da América Latina. Cara, quando a gente foi conversar com todo mundo e falar a respeito de quem seria o entrevistado, todo mundo só aplaudiu. Inclusive, quem tinha me dado a dica no início do ano, no final do ano passado, foi o Serginho Prado, e trouxemos o Carlos, sensacional, que entrevista, que homem, que cara sensacional, que prazer falar com essa simpatia toda. E ele que esteve provavelmente em quase todos os grandes momentos do poker, recentes e não tão recentes assim, né, senhora? Exatamente, tá tudo lá, tá tudo contado na entrevista, Marcelo Lanza. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer e YouTube, você pode até ouvir sim no YouTube. Nos indique, nos dê 5 estrelas e troque suas fichas pelo Fichas.net. E perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil, @lanzamaia. O nosso grupo no Telegram é 31975189609. Pedimos desculpas pelo som e quem quiser dar palhinha em Marcelo Lanza, a gente conta lá no grupo o que aconteceu, né, Lanzinha? Ah, senhor. Né? Quer ouvir, o que tem. Quer ouvir bastidor, vai no grupo do Telegram. É o que tem. Nós estávamos com saudade de gravar com som de banheiro. Exatamente. O senhor começar falando fiado de quem? Um pouquinho, né? Já começou, né? Um pouquinho. Como é que foi de semana no jogo? Jogamos. Ganhamos. A carinha não tava boa, não? Arrumou dinheiro, que bom, que homem. Até porque depois do BSOP eu tenho que ganhar. Verdade. O que o BSOP fez comigo não tá escrito. Eu não vi o ante. E olha que muitos deles o ante começava no primeiro nível. Eu fui assassinado, massacrado e não foi bom. Infelizmente. Acontece, né? Com o senhor não. O senhor até troféu arrumou. O troféu nós já contamos no programa passado. Mas... Aí aconteceu o seguinte, cara, sexta-feira, cabeça cheia, a volta da Pampulha chegando, falei, cara, vou jogar pra não ir beber, pra não ir pra balada. Na hora que eu entro no Sierra, o Pedrinho, cara, que figura, velho. Pedrinho é sensacional, que homem. Vira pra mim e fala assim, Calil, tá começando um torneio do jeito que você gosta. Dia turbo, 15 minutinhos do nosso 20k garantido. Se eu fosse você, eu sentava lá pra jogar. Eu falei, bicho, quer saber? Peguei essa parada. Sentei, passei pro dia 2, mesa semifinal, arrumei um prêmio, arrumei uma vaga pro Mineiro. Quer dizer, joguei 2 torneios de Texas Hold'em, premiei nos 2 torneios de Texas Hold'em. Tudo bem que o da imprensa não foi dinheiro, ele foi merchandise de primeira qualidade do BSOP e do PokerStars, mas agora eu arrumei um troco, arrumei uma vaga pro Mineiro para jogar outro torneio de Texas Hold'em, e se eu ganhar esse torneio, se eu ganhar esse Campeonato Mineiro, eu vou te falar que eu vou dar trabalho pro Federal provar que esse joguinho é de habilidade. Essa era a pergunta que não quer calar. Exatamente. Como que prova? E justiça seja feita, fui bem também na prova da Pampulha, tá? Na volta da Pampulha. Então estamos atacando em todos os terrenos. Você tá voando no esporte. Exato, nos esportes. Nos esportes. Exato, no plural, por favor. Vamos para as notícias. Vamos direto para as notícias. Lanzinha, vamos começar o seguinte. O assunto, obviamente, o maior assunto de pôquer na América Latina continua sendo o BSOP, e nós vamos entrar com a entrevista da Lara. A Lara tinha prometido uma entrevista, no final das contas ela teve uma reunião enquanto eu jogava o torneio de imprensa, desencontramos e tal, conseguimos fazer por Skype. Ela contou tudo sobre o BSOP e um pouquinho a respeito de Pedrinho, filho de Lara e DC. Sensacional, então fica aí com a análise do pós-BSOP com a Lara. É com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast Lara Campos, a pessoa por trás do BSOP. Quando a gente chega a ver aquela estrutura maravilhosa no BSOP Millions e se fala, meu Deus, quem está por trás de tudo isso? Como bem nos disse Devanir Campos na entrevista passada, quem está por trás daquilo tudo é a Lara. Lara, muito bem-vinda ao PokerCast, que satisfação te receber aqui pela primeira vez. Muito obrigada, Calil. Muito feliz de estar aqui com você pela primeira vez. Primeiro, boa tarde, não sei se boa tarde, boa noite, conforme o pessoal estiver escutando aí, para todos vocês que estiverem ouvindo a gente aí. Bacana demais. Lara, vamos começar apresentando a Lara. A Lara, ano passado, era a pessoa por trás do BSOP que não estava no BSOP. A gente chegou a conversar no final do ano com o DC a respeito do que tinha acontecido no evento, e ele falou, olha,
a Lara não tá aqui porque acabou de ser mãe, e esse ano tava você com aquela criança linda lá no evento. Conta pra gente. Exatamente. Ano passado eu tava com o nosso filhinho aí com dias, tava com 30 dias só, quando começou o BSOP Millions, então eu tive que ficar em casa, mas sempre trabalhando aí por detrás das câmeras, como poderia dizer. E esse ano voltamos com tudo, com o Pedrinho junto, rodando o circuito com a gente desde o começo do ano. Sensacional, Lara. Lara, a gente fez a prévia do BSOP e agora temos números encerrados, quer dizer, um evento cheio de recordes. Nós começamos a nossa conversa pessoal eu falando o seguinte, que foi um BSOP com muito álcool, muita festa, muito trabalho e ouvi o seguinte, mas ao contrário do evento, você não bateu recordes e de fato não bati. Um evento de recordes foi acima da expectativa, foi dentro da expectativa, quer dizer, olhando uma análise geral do evento, o que você tem a dizer a respeito do BSOP Millions? Eu acho que assim, foi acima da expectativa, assim, sempre um pouco mais. Houve um crescimento, a questão do evento do Akari foi muito bacana, a gente bateu o recorde próprio, né, com os números. O Main Event também cresceu bastante. Tivemos alguns torneios que a gente não chegou a bater o field do ano passado, mas a média foi muito boa pra gente, muito boa mesmo. Bacana demais, Lara. Primeiro a respeito da estrutura do evento, quer dizer, houve uma virada do salão e me deu a impressão que coube muito mais mesa, que o salão ficou muito maior. Eu falei isso no programa passado, isso é verdade? É verdade, exatamente. A virada do salão foi justamente para a gente conseguir acomodar mais mesas e atender mais gente ao mesmo tempo. Era uma reclamação da equipe de torneios nossa, queriam mais mesas, porque a questão do alternate atrapalha muito, e aí a gente quebrou a cabeça aí durante alguns meses, fazendo a planta do evento, e decidimos mudar, fazer a virada do salão para justamente caber no mínimo 15 mesas a mais. Quantas mesas cabem no salão atual, como ele estava desenhado ali no BSOP? Nós tínhamos 150 mesas, Calil, cabia nesse formato que a gente fez esse ano. Perfeito, Lara. Eu tive uma impressão de diminuição de filas nos eventos, como já tinha sido adiantado pelo DC na entrevista dele. No ano anterior só tinha tido problema com fila no primeiro dia, mas esse ano me pareceu muito impressionante como é que todos os eventos rodaram macios. Esse ano, ao contrário do ano passado, eu tive a chance de jogar, acabei jogando o 8-game, e a impressão que eu tive foi o seguinte: problema de fila só aconteceu no Akari's Road to PSPC, que foi um negócio completamente extraordinário e gigantesco, com 4.142 entradas, correto? Correto. O que ajudou muito a gente foi o nosso novo sistema de inscrição de autoatendimento, né? Nós estávamos com 4 totens de autoatendimento para inscrição apenas com cartão de crédito. Isso ajudou muito a fila. E mesmo a fila do torneio do Akari, ela correu bem. Ela tinha um volume grande, mas ela não ficou parada em nenhum momento. Então eu acho que essa questão da fila ter melhorado foram os 4 totens que ajudaram bastante a gente. Bacana demais, Lara. Convidados, quer dizer, a gente teve um monte de convidados nacionais, eventos de celebridades, evento de pessoas que têm influências em redes sociais, mas evidentemente os 2 grandes convidados, o Chris Moneymaker e o Bruce Buffer, que vieram em nome do PokerStars, em nome do BSOP, representar o torneio. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da impressão, da recepção deles e como é que foi, da impressão e das conversas que vocês tiveram com eles. Pra gente sempre um prazer ter o Chris, né? O Chris é um cara muito querido, muito educado, extremamente humilde e já vem com a gente aí há vários anos no BSOP Millions especialmente. E o Bruce é um figura, um cara super bacana, super disponível. Ele ficou aqui com a gente 3 dias só, mas estava ali disponível para qualquer entrevista, para qualquer conversa, com fotografia. Ele foi um cara muito bacana mesmo, e aquela emoção da abertura com ele foi muito legal. A gente adorou, assim, eu acho que foi uma vibração bacana do salão todo, né? Foi legal demais, né? Aquela voz que a gente está acostumado a ouvir, que potência da voz dele, né? No microfone, é um negócio maravilhoso. Eu falo que eu vendo o vídeo, né, depois do DC, até a carinha do DC, parecia uma criança olhando ele, assim, feliz da vida com o Shuffle Pendil do It's Time, do Bruce Cluffer. Foi muito legal mesmo.
Quando eu encontrei com ele foi bem mais tarde e eu pedi a ele para tirar foto. Ele foi super gentil, como o Moneymaker, que passou por nós 2 vezes. Uma no final do encontro dos ouvintes do PokerCast, que já estava todo mundo completamente alcoolizado ali. Ele parou as 2 vezes, tirou foto com todo mundo, foram super gentis. Mas o Bruce Buffer, especialmente, eu falei na conversa ali, eu disse, aproveite o Brasil, se divirta aqui. Ele falou, eu sempre me divirto aqui. Temos notícia de bastidores, se teve balada, teve festa dos caras ou eles foram super quietos? Eu acho que devem ter saído mais, principalmente o Bruce, estava com alguns amigos aí, mas não tenho detalhes, não. Sensacional. Lara, como você disse o seguinte, um evento que mostrou um crescimento no momento de crise do Brasil, né? Quer dizer, a gente está num momento de crise financeira, eu tenho alguns números que já foram falados no corpo desse PokerCast, mas trazendo aqui de novo na entrevista, quer dizer, a gente teve um número equilibrado no Startup, equilibrado no Ladies, um aumento representativo no 8 Game e um Main Event que teve um aumento de mais de 100 jogadores, o que é muito representativo nesse buy-in, nessa crise do país, e entre 3.351 entradas, vocês têm como campeão jogador Urea, que 2 dias antes o Gatão tinha me apresentado ele, falado, cara, você tem que levar esse cara pro PokerCast. Eu me apresentei, já convidei, peguei o telefone dele antes dele ser campeão do evento, e aí um cara com uma história de vida maravilhosa daquela ganha. O BSOP tem uma sorte extraordinária com os grandes campeões de evento, né, Lara? É um negócio impressionante como é que as histórias dos campeões parece assim, se pudesse escolher, não poderia ter escolhido melhor. Vocês festejaram essa vitória? Como é que foi o recebimento? Festejamos demais, assim, eu particularmente já tinha visto o Urei algumas vezes nos nossos eventos, mas eu não sabia da história dele, fiquei sabendo muito mais nessa reta final do BSOP, uma história muito bonita, e o título dele foi muito emocionante, o discurso do Urei foi muito, assim, saiu todo mundo chorando que estava no entorno, foi muito bacana. A gente já está tendo resultado na mídia mainstream hoje, já acabei de ver que saiu o Globo Esporte, então essa sortezinha aí que a gente deu foi muito boa. E a história do Ureia, eu espero que a gente consiga se transformar num mini efeito Moneymaker aqui pro Brasil. Sensacional. E aí temos os grandes campeões, né? Quer dizer, principalmente o Marcelo Mesquil, se não é entrevistado dessa edição, possivelmente entrevistado da próxima edição do PokerCast. Estou gravando com você antes de gravar com ele. Um cara que já vem fazendo história, em 2017 foi vice-campeão e esse ano finalmente consegue alcançar um título com um feito impressionante, né? Sim, com certeza. Outro momento emocionante também foi a hora da entrega do bracelete para o Marcelo Mesquil, a família toda dele lá. Eu lembro da família toda dele no momento em que ele ficou em segundo lugar contra não posso dizer contra, né? Junto com a FIF. Uhum. Ele mesmo não disse a palavra contra, junto com a FIF. E hoje de novo, né? Ontem de novo, vendo toda a família dele ali do lado. Eles são muito participativos. Pro Mesquil foi demais. E pra gente, a gente ficou feliz demais de ter o Mesquil como campeão brasileiro. Um cara que lutou aí durante anos, foi chegando próximo e finalmente se consagrou. Sensacional, Lara. A gente vai encerrando, mas não podemos não falar da etapa 2020 do nosso querido patrocinador, evento maravilhoso. 2020 está chegando, estreando Brasília. Mudamos a estreia do evento, né? Mudamos a estreia esse ano. Na verdade, já faz acho que 1 ou 2 anos que a gente não tem colocado em São Paulo, por uma questão de calendário de eventos do WTC Sheraton. E aí a gente decidiu Brasília por ser um local sempre de um field forte, um público super bacana, e decidimos ir para Brasília para começar o ano forte de novo, assim como a gente começa em São Paulo. Bacana demais. Aí segunda etapa WTC, 19 de março, já temos o Inter confirmado e Millions confirmado, óbvio, né? Isso, eu tenho ainda 2 etapas a princípio para serem confirmadas. Eu acho que no início de janeiro a gente já tem o calendário completo. Tem alguma coisinha que já dá para adiantar, assim? Alguma cidade que está em negociação que pode entrar ou é tudo segredo de Estado ainda? Segredo de Estado, Calil, ainda não posso dizer não. Então tá, joia, tá super convidada para vir aqui ao PokerCast contar em primeira mão quando descobrir, hein? Com certeza. Lara, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo evento maravilhoso que você faz, foi fantástico, as memórias são as melhores possíveis, sempre inesquecível, é sempre maravilhoso, sucesso em 2020, é uma grande honra ter o BSOP como parceiro do PokerCast, esse que é o maior evento do Hemisfério Sul.
Eu que agradeço, Calil, agradeço vocês aí do PokerCast, agradeço toda a audiência e bora para 2020 começar uma temporada nova. Muito obrigadão. Obrigado a você. Tchau, tchau. Que mulher, hein? Que mulher, Marcelo Lanza. Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher? Por trás da grande mulher existe sempre um grande homem. Que é isso? Você falou, quem manda em tudo é ela, quem organiza tudo é ela, sensacional. Só faltava não ser. Exatamente, parabéns. Vamos aproveitar então que estamos falando de BSOP? Vamos aproveitar o gancho? Vamos aproveitar e falar resultados rapidamente? Rapidamente, aquela bate-bola ali, falar da turminha que chegou no final ali, falar um pouquinho? Vamos. Rafael Oshiro vence o Pot Limit Omaha para quase 100 mil reais. Exatamente, Lanzinha, sem conta o que ele ganhou, aí o Pot Limit Omaha Dealer Choice, adivinha quem ganha, né, cara? Ele, sensacional. O outro é o homem por trás de uma grande mulher, né? O marido da Bruna, Murilo Figueiredo, velho, não podia ser diferente, fecha o ano maravilhoso que ele tá tendo, ganhando o PLO Dealer Choice, 44 mil reais. O Lorenzo Bazei conquistou o segundo título do BSOP Milhos 2019 e puxou o Six Max, senhor. Exatamente, cara. Ele puxou 101 mil nesse torneio, mas o louco é o seguinte, ele já tinha arrumado outra vitória. Ele ganhou esse No Limit Six-Handed, a outra vitória dele tinha sido 46k, que foi o Big Pot Freeze Out. Que homem, parabéns. Mas não podemos deixar de falar que o HU dele foi com ninguém mais, ninguém menos do que ele, senhor. Marcos Sketch. Marcos Sketch, mais uma vez, o seguinte, velho. Deep Run lá no BSOP, tentei gravar uma entrevista com ele, velho, não parou de jogar nem um minuto, que homem. O Sketch nós vamos ter que pegar ele e falar, vamos ter entrevista uns 4 episódios, né? Porque cara, nós tá prolongando, velho, nós temos que entrar no avião, descer no Rio de Janeiro. Fica lá 2 dias conversando. Fica 2 dias conversando, velho, igual a entrevista da Playboy. Liga o gravador e bota, depois lança 2 dias de podcast. E mata os vídeos pra editar. Manda pro Vini Oliver e fala assim, resolve aí, malandro, tá louco. Tá de brincadeira. Mixed Game Dealer Choice, Marcelo Cunha, em primeiro, que eu show 16.580 reais. Marcelo Cunha, você pode até não lembrar de onde que você conhece esse nome, Marcelo Lanza, mas Marcelo Cunha é o fantástico nhonho, torcedor. Porque não pode se chamar Marcelo Cunha, tem que falar assim, nhonho. Exatamente. Ouvinte do PokerCast anda sumido, né? Ele entrou na revolta contra o grupo do Telegram, que todo mundo já se rendeu, ele continua revoltoso contra a nossa nova mídia, né? Já que não cabia mais gente no WhatsApp. Torcedor do glorioso 15 de Piracicaba, foto do troféu com a camisa. Ele que só tem camisas do 15. No WhatsApp com Kelvin e Leandro Braz, assim. Estava mole a vida dele. Tá, exatamente, cara. Ele puxou 16.580 reais. High Roller, senhor. High Roller Felipe Boyanovski, 416 mil reais. Continuou uma moda que pegou no BSOP, que é foto com filha no colo, velho. Sensacional, a foto tá linda demais. Ele fez heads up com um cara chamado Amos Ben, do Chile, que puxou 387 mil. Na hora que eu olhei esse nome, eu falei, velho, eu lembro desse nome, eu vi esse cara em algum lugar. Quem é esse chileno? Fui lá olhar o cara campeão de main event do BSOP em 2012, o que me fez me lembrar muito da minha idade. O Padilhão em terceiro, puxando 350 mil. Padilhão também, que sempre regula. Tá louco, velho. Dá. É brincadeira. A Carius Road. Exatamente. A Carius Road, o PSPC, ou PSPC, como você preferir, cara, o prêmio foi para o Peru. O jogador tinha planejado vir para cá jogar só o main event, perdeu o voo, Lanza. Falei, cara, já vou aqui, vou jogar esse torneio de 350 conto, me arruma 132.570 reais depois de um deal e uma vaga, um pacotaço de 30 mil dólares ali pro 30 mil euros, né, Lanzinha? Ele dobrou o prêmio. Exatamente, não, dobrou muito mais do que dobrou. Dobrou, 130 mil reais. Dobrou, 130, dobrou. Cara, que sensacional, velho, espetacular. Parabéns, então, Sebastián Gavino. E foto, aliás, a foto de troféu dele com o Moneymaker e a Kari, vale dizer. Vale dizer. 2 ídolos, né, cara? Sensacional. Exatamente. Foto que nós temos também com o Moneymaker. Com a Kari não, mas com o Moneymaker nós temos. Exato, repete aí, só porque você virou. Foto que com o Moneymaker nós também temos. Maior que Pelé. Exatamente, com o Moneymaker. E aí fomos pro main event, né, Lanzinha? Fomos pro main event. Cara, no main event aconteceu... Daqui a pouco eu conto o que aconteceu. O campeão foi Madison Moura, field espetacular, segundo maior field de todos os tempos, 3.351 entradas. O jogador Madison Moura puxa R$1.244.790 reais. Depois de um acordo no three-handed. Ele é de Umarizal, Rio Grande do Norte. Ele tem um mega orgulho de ser do Rio Grande do Norte, ele cita o Nordeste em todas as entrevistas dele, e aconteceu o seguinte, cara, o tradicional dealer do BSOP, o Gatão, eu tô jogando o torneio de mídia, ele foi diretor do torneio de mídia, né, você vê a que nível chegou o BSOP, enfim, ele virou pra mim e falou o seguinte, Calil, você tem que entrevistar o Ureia. Eu falei, cara,
quem carambas é Oreia? Aí ele começou a me contar a história. Falou, cara, ele é um jogador do Nordeste que aprendeu que não era alfabetizado, ele aprendeu a ler para poder jogar poker. Ele começou a me contar a parada e a parada foi crescendo dentro de mim a história. E eu virei, na hora que terminou o torneio, o Gatão virou e falou, vamos lá que eu vou te apresentar ele. Eu fui, cumprimentei, faltam 2 dias para sair o campeão do Main Event. Mais do que 2 dias, quer dizer, antes de 48 horas. Tá na reta final do torneio. Ele estava sentado jogando na mesa da TV. Eu me apresentei, peguei o telefone dele, falei, cara, eu quero que você venha pro PokerCast contar a sua história. Ele deu Insta-call, falou, velho, eu vou no PokerCast contar a história pra você sim, com o maior prazer e tal, com aquela humildade que é peculiar dele. Regula a conta. Regula. 48 horas depois, o malandro era campeão brasileiro de poker, Main Event, campeão brasileiro não, campeão do Main Event, do BSOP. Cara, uma história maravilhosa, uma história fantástica, já combinamos, já tá vindo pra cá, inclusive temos promessa também do campeão brasileiro de vir aqui dar entrevista pra gente. Exatamente, senhor. Fenômeno, parabéns, muito bem puxado, é uma história muito bonita, você vê muitos posts, quando você vê a quantidade de posts, né, no Instagram, no Facebook, e quase todos com a mesma linha. Uhum. Tipo, contando um pouquinho dele, contando alguma coisa que sabe. Que bom que esse título ficou com uma pessoa como ele. Que bom que ele vai poder fazer bom proveito disso. E que bom que a verdade seja dita, que toda a comunidade tira proveito disso de alguma forma, porque é uma história bonita que é contada, é uma história que é fácil de ser vendida também para os grandes sites de notícia, igual já saiu na Globo.com. Melhor do que, desculpem a turma, mas melhor que os regulares ganharem, sempre melhor. Sem dúvida. Quando acontece isso, então, bem puxado, patrão. Exatamente, quem mandou a matéria para mim do Globo em primeiro lugar foi o Shimo Chiota. Eu acho que ele é um mestre cervejeiro, né, cara? O cara é um dos maiores entendedores de cerveja do meu feed do Instagram. Muito obrigado, meu mano. Dando uma passada pela mesa final, o grande campeão, acordo no three-hander do R$1.244.790. Segundo colocado, Diego Beirigo, tomou uma cerveja com a gente lá no posto, logo antes dessa segunda colocação, também para não falar que não regula a conta, nós regulamos campeão e vice, e a gente apelidou ele de Mini Stetson, ele parece pra caramba, ele é igualzinho o Stetson. Terceiro colocado, Rafael Calimã, Leonardo Matos, quarta colocação, Marcelo Aziz, Reinaldo Esperandio, Gustavo Lopes, que homem, o Vascão, R$214.900, cara. Fenômeno, cara. Que homem. Aliás, tem que vir rápido pro PokerCast, né, velho? Responsabilidade toda minha, não convidei ainda, mas porra, são só 52 programas por ano, é difícil pra caramba. E na oitava colocação, Eli Fagundes, o Timunim, amigo querido lá do Triângulo Mineiro, prazer vê-lo de novo, sensacional. Cara, e falando agora de um pouquinho de ranking, não é isso, não tinha como escapar, o milagre não aconteceu, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, o homem cravou mesmo. Exatamente, cara, Marcelo Simões Mesquil entrou quase o dobro não, mas quase o dobro de ponto, foi de ponta a ponta, do Nakamura, foi de ponta a ponta. Nós vamos contar essa história inteira, né? Então nós nem precisamos falar tanto do ranking geral, porque o Mesquil já está convidado para o programa, já aceitou o convite, então vai vir aqui contar. Mas segundo colocado o Nakamura, terceiro lugar o Luiz Henrique Kamei, e na quarta colocação tivemos ainda João Bauer, na quinta colocação ouvinte do PokerCast, participante do grupão, Guilherme Trevisan Costa. Sensacional, cara. Aliás, o Guilherme, que tive com ele lá no BSOP, que homem, gente fina demais. Que homem. E no Pot Limit Omaha, o primeiro lugar foi Pablo Almeida Menezes, senhor. Exatamente, seguido por Bruno Gasotto e Rafael Oshiro, uma vantagem razoável, 1.114 contra 890 pontos. Cara, ele teve uma temporada maravilhosa. 6 mesas finais, 3 títulos, heads up 4 vezes, quer dizer, 3 títulos e 4 heads up, chegou em 4 ganhou 3, que homem, hein? melhor que Phil Hellmuth. Ele recebeu também R$40 mil pela primeira colocação. O Mesquil recebeu R$250 mil em dinheiro mais prêmio, inclusive uma Mitsubishi Outlander. Paga nós Mitsubishi, né? Paga nós Mitsubishi. E se não pagar nós, já pagou o homem também, né? Pagou quem mereceu. Exatamente. Cara, o Mixed Game tinha reviravolta, o Mesquil empata, passa e no finalzinho o Rogerinho puxa. No último torneio, o Rogério Siqueira ganha do Mesquil por 30 pontos, eliminando o Mesquil na reta final. Aí sim, aí tem... Como ele já puxou do ano, aí tem justiça no poker. Tem justiça. Jogador de Arapiraca, Lagoas, cara, sensacional. Terminou na 8ª colocação no último torneio de Mixed Games do ano. Terceiro colocado é o Mauri Grutka, sem surpresa em nenhum dos rankings, né, Lanza? Sem nenhum dos rankings, o Rogerinho que anuncia
no discurso dele de recebimento do campeão brasileiro de Mixed Game que vai parar de... Aposentou, tá viu? Caiafou a parada. Caiafou a parada? Caiafou a parada. Aposentou. Mike Timex, McDonald's, não vai mais seguir circuito e tal. Até a Brasília, patrão. Então, toda vez que eu ouço essa história de aposentei, eu falo, então até semana que vem no clube. Em final de BSOP, que torneio maravilhoso, final de cobertura. Cara, falando mais ou menos, né? Ainda tem uma entrevista do campeão do Main Event. Final de cobertura. Cobertura, sim. Cobertura. Duvido. Peguei bet. Peguei bet. Não, eu não posso pegar bet porque eu que faço a pauta, né? Então, pra mim fica meio fácil. Roubado o bet. Exatamente. Então... Cara, falando em cobertura... Bora pra final melhorada do Conrad, aquele torneizinho de final do ano pra rapidinho? Só dar uma passadinha e avisar o seguinte, cara, tá acontecendo lá, aquela WSOP lá no Conrad, com a final milionária, virou um torneio super importante no circuito. A brasileirada adora, né? Exatamente, tem muita gente do Brasil lá. O torneio é promovido pelo PariPoker, que inclusive fez o segundo maior prize pool online agora, há muito pouco tempo. Sucesso aí pra brasileirada e daremos notícias à medida que elas forem chegando, né? Global Poker Awards. Lanzinha, Global Poker Awards é o seguinte, cara, os caras mudaram o processo. Teve um press release lá do Poker Go, do Global Poker Awards, junto com a área, quer dizer, todo mundo que faz a parada, e eles avisaram o seguinte, ano passado a gente teve uma discussão aqui no PokerCast que a gente falou que tinha um problema que é o seguinte, quem escolhe a categoria não participa da categoria, então é duro você pedir para um cara que não ouve podcast escolher o podcast do ano, porque teoricamente ele vai escolher o do Daniel Negrano, vai escolher o streamer mais... Quer dizer, quem não lê o livro de poker, como é que escolhe o livro de poker? Então eles deram uma ajustada nisso aí, o seguinte, eles vão escolher experts em cada categoria para votar. Parabéns, Global Poker Awards. On time, né? Achei legal pra caramba. É igual o cara querer dar nota no carnaval da Globo e o cara não entender nada daquele quesito. Exatamente. E nem ver o quesito. Vou votar às cegas. Perfeito. Vai ser logo no começo do ano. PokerCast em 6 de março de 2020. O PokerCast não. O Global Poker Awards. Tem como a gente poder fazer inscrição do PokerCast lá? Melhor podcast estrangeiro? Eu acho que vai ser um pouco difícil eles acharem especialistas em podcast em português. Sérgio Prado. Vamos, Serginho. Justíssimo, mas eu vou te falar o seguinte. eu voto aí. Premiação de podcast estrangeiro eu não quero não, obrigado. Eu quero brigar com os grandes lá em cima, não vem não. Tá? Eu gasto muito tempo nessas pautas e nessas entrevistas. Patrão, uma coisa de cada... Um passo de cada vez, patrão. 6 de março. Aliás, virei assinante do Poker Go. Peguei a Black Friday dos caras e tamo lá, Lazinha. Vamos, monstro. Cara, e o Adrian Matheus? Arrumou mais alguma coisinha? Olha, Lazinha, cara, quando a gente fala que homem, tem uns caras que são o seguinte, eles são o ápice da expressão que homem no mundo, sabe? E o Adrian Matheus anda sendo esse cara. 3 torneios, 3 títulos. O primeiro título do EPT Praga com um buy-in leve de $10.300. A gente tinha citado ele no programa passado. Tá aí citado de novo num torneio que teve o Elk como quarto colocado. Ele postou o seguinte, cara... Incrível, meu 3º título consecutivo, sensacional. Então, tá acontecendo ainda o EPT Praga e tem Super High Roller, tem um monte de coisa acontecendo. Falamos mais na semana que vem, se chegarem notícias relevantes. Justo. Fichas.net, entrevista, bala. Exatamente, Fichas.net. Quando for trocar, troque suas fichas pelo Fichas.net. E Lanza, Dona Marisa Onça, o filho de Dona Marisa Onça já avisou que as fichas serão vendidas e trocadas no Fichas.net. É o óbvio, né, velho? Apoiar quem apoia o nosso PokerCast. Aí vi valor demais. Entrevista com o sensacional Carlos Monte. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à entrevista do nosso PokerCast, onde recebo com o maior carinho um nome que, para todas as pessoas que vieram me perguntar
quem ia ser o entrevistado do programa. Eu falei que entrevistaria Carlos Monte e a resposta foi a mesma de todo mundo. Todo mundo respondeu o seguinte: lenda do poker. Carlos, muito bem-vindo ao PokerCast, quanta honra. Muito obrigado por tus palavras y para mí es un orgullo grande estar en este medio con vos haciendo esta entrevista que esperemos que le guste a la gente. Certamente vamos gostar. Carlos, vamos começar por uma pergunta que é tradicional do PokerCast. Quem é que era o Carlos Monte antes de ser o Carlos Monte fotógrafo, o que a gente conhece? Quem era o menino Carlos Monte? O que ele queria? O que ele olhava para a vida? Bueno, eu sou fotógrafo já faz quase 40 anos. Eu trabalhei em muitos medios, hice deportes e, francamente, hice de tudo. Hice esportes, moda, foto industriais. Trabalhei muito em petróleo, em gasoductos, mineroductos. Trabalhei em muitos lugares do mundo, mas esto de póker foi más sorpresivo para mí. No tenía conocimiento de cómo era el ambiente del póker deportivo, del póker que todos conocemos hoy día, y así como eu no conocía, mucha gente no conocía cómo era el tema del póker de torneos. El póker se jugaba más en forma privada, particular, en las casas, en los clubes, pero no existían estas grandes ligas de póker que hay ahora. Y fue sorpresivo y tuvo un tiempo de adaptación y francamente me encontré muy a gusto trabajando aqui em póquer, não? Bacana demais, Carlos. Em uma entrevista que você deu, e eu fui, evidentemente, pesquisar a sua vida para construir a nossa pauta, você conta que chegou a fazer trabalhos durante muito tempo para Playboy. E na hora que eu olhei, eu falei, poxa, o cara saiu da vida do sonho e veio fotografar um monte de homem barbado. Piorou demais a vida do tempo que você fotografava para Playboy? Es cierto, hay una canción de Joaquín Sabina, que no sé si es muy conocido aquí en Brasil, pero es un músico español muy conocido, y él fala de todas las profesiones que hubiera gustado tener, que le hubiera gustado ser pirata en la época de Morgan, que le hubiera gustado ser banquero en Wall Street, y dice, y me hubiera gustado ser fotógrafo de Playboy. El fotógrafo de Playboy es un poco un mito. Es francamente un trabajo como cualquier otro porque es bonito, es agradable, es estimulante, pero no deja de ser una fantasía, ¿no? Y en un punto es una manera de crecer y aprender a trabajar con el cuerpo humano, con las imágenes del cuerpo humano. Y sirve después para fotografiar no solamente mujeres, sirve para trabajar con hombres y mujeres, con pequeños, porque se aprende a ver el espíritu humano em Playboy também. Perfeito. O Sérgio Prado, que trabalha do seu lado desde que eu te conheço. Quer dizer, quando eu te conheci ali em 2008, 2009, você já estava trabalhando nos eventos do PokerStars, sempre ao lado do Sérgio Prado, sempre com esse sorriso maravilhoso no rosto, essa simpatia toda. E o Serginho falou, olha, o Carlos, a primeira vez que ele trabalhou num torneio, ele chegou e trouxe o primeiro, sei lá, se era um HD, o que era, na época não tinha o Dropbox que a gente usa para guardar os dados. E na primeira vez que eu olhei as fotos dele, eu falei, putz, tá tudo errado, mas também não orientei ele. E ele trouxe foto do jogador rindo, brincando, fazendo sinal, ele olhou e falou, peraí, não, vem cá, você tem que ser, para usar uma analogia que não é do Sérgio, que é minha, é o seguinte, você tem que ser um árbitro de futebol, quanto menos você aparecer, quanto menos o jogador vir, que você tá ali, é o certo. E aí que você vem, traz uma segunda leva de fotos, que ele olhou e falou, esse é o cara. Esse cara é perfeito, ele entendeu perfeitamente o espírito. Conta pra gente como é que foi esse início da carreira. Al princípio, ocorre o seguinte, eu falava com Sérgio e ele me ensinava algumas coisas de imagem que ele queria conseguir e uma coisa que passava que era muito divertida era que eu ia tirar foto de um heads-up, por exemplo. Havia um heads-up entre dois jogadores, uma mesa, um all-in. E eu prestava mais atenção, talvez, a um jogador que não formava parte do all-in, pero que estava mais contento. Então, tirava foto de um jogador que não estava na mão, pero que me dava melhores imagens, porque eu o que buscava era imagem, não buscava a comunicação do póquer. Então, de repente, terminava o all-in, eu veia que um jogador se ia, que o outro ganava, pero eu tinha foto de um que não havia estado na mão. Então, essa foto não servia. Con el paso del tiempo, la comunicación de póker fue trocando y lo que se busca en póker hoy día para comunicar es justamente la explosión, la alegría, la energía, la persona exaltada, porque
pasa a ser muy aburrido el jugador de póker con su poker face. Si yo hago una comunicación de póker todo el tiempo con un jugador con poker face, con una cara como una estatua, es aburrido. Entonces, la comunicación de póker debe ser dinámica y debemos mostrar que el póker tiene pasión y que tiene alegría y que tiene tristeza y tiene angustia. Pero hay que saber en qué momento sacar cada cosa. Hay jugadores que te dan mejores fotos cuando pierden que cuando ganan. Porque cuando ganan no les pasa nada. Pero cuando pierden están con rabia, están enojados. Entonces hay que ver cuál es la imagen. Y eso tiene más que ver eso con el resultado final que la técnica que uno utiliza. Entender qué jugador es el que... Porque cuando hay un all-in, vos tenés una sola opción de fotografiar. Es muy difícil fotografiar a los dos jugadores. Vos tenés que elegir, vas a fotografiar a este jugador o a este. Y tenés que saber cuál te va a dar la mejor foto. Isso é o mais importante. Carlos, tem um problema muito grave que é o seguinte: você vai tirar uma coleção enorme de fotos, as fotos vão para o blog, mas a capa da revista, ela é uma foto e ela é do campeão. E aí tem um problema que é muito grave, que às vezes você foi tirando fotos ao longo de um torneio todo, mas o grande campeão, que você deveria ter uma gama maior, não tem como a gente adivinhar. Quer dizer, quem no ano que o Moneymaker ganhou o campeonato, eles estavam fotografando o Doyle, estavam fotografando os grandes nomes do poker, o Phil Hellmuth, o Sam Farha, e ninguém fotografou, provavelmente, o Moneymaker até que ele tivesse ali no heads up. Isso é um aperto na vida do fotógrafo, ele não saber ali quem vai ganhar? Completamente real. Ninguém esperava que Chris ganase esa World Series. Amén de lo que tú dices, creo que todos tenemos que estar muy agradecidos a Chris Moneymaker, porque este fenómeno brutal do póker indudablemente tiene un génesis en Chris Moneymaker. Indudablemente ha habido empresas muy grandes como PokerStars que fomentaron ese crecimiento, pero lo que realizó Chris en ese torneo fue o puntapié inicial. Empezó el partido. Él fue el primero que chutó la bola. Creo que fue una avalancha después de Chris. Entonces, todos los que trabajamos en póker y juegan póker hoy, tenemos que estar de algún modo agradecidos a Chris Moneymaker. Y respecto a lo que tú dices, hay jugadores que terminan ganando torneo, pero hasta mesa final nadie fotografió. Nadie imaginó que ese jugador iba a ganar. Pero todos los grandes jugadores en algún momento fueron jugadores desconocidos. Y el tema es ir percibiendo, viendo qué jugador es el que va a tener una buena desempeño. Usualmente de un ganador de cualquier torneo, yo tengo aproximadamente al día de mesa final ya unas 10 fotos. Y cuando ya están en mesa final, se juntan unas 15, 20 fotos más. Entonces, hay un banco de imagen de ese jugador. Pero es absolutamente cierto lo que vos dices. De repente está jugando un montón de jugadores super pro con un desconocido y ninguém va a apostar al desconocido. Y sin embargo, los desconocidos ganan. Y alguna vez los pro fueron desconocidos, ¿no? Com certeza. Recentemente não, hoje, eu estava na esteira, correndo, treinando, ouvindo uma entrevista do Daniel Negreanu, em que ele falou o seguinte: eu e Amanda Lederman, minha esposa, que ele casou agora, temos uma brincadeira. A gente liga o PokerGo, nos tempos atuais, nos jogadores, nos grandes nomes, nos super high rollers, a gente liga a televisão, tampa quem ganhou a mão e faz uma aposta de quem ganhou a mão. Tamanha é a falta de reação da nova geração do poker. Que antigamente quem ganhava chorava, ajoelhava e te dava uma foto antológica, evidentemente. Quer dizer, eu já chorei por ser eliminado de um torneio, e todos nós. Quer dizer, a velha guarda do poker se emocionava muito mais. E a meninada hoje é uma meninada que é o seguinte: eles estão ali jogando dando um buy-in de $300 mil, jogando por milhões de dólares, mas eles expressam muito pouca emoção. Ficou mais difícil fotografar os jogadores em 2019 do que era em 2008? Sí, eso es real. Eso es muy triste, aparte, porque creo que termina siendo una actuación. Es un rol el que tiene el jugador. Ningún jugador que acaba de ganar $1 millón no está emocionado, por más que tenga en su cuenta 10, 50 o 500. Todo el mundo que gana $1 millón está feliz. Sí. Y yo creo que forma parte de su rol, de su profesión, no mostrar esas sensaciones que tiene. Creo que es un error. Una cosa no tiene que ver con la otra.
E respecto a se agora é mais difícil, eu tenho muita mais experiência. Então, eu sei praticamente, com certeza, quando chego a uma mesa, que jogador me vai dar buenas fotos, quem não me vai dar buenas fotos e quem me vai dar buenas fotos rapidamente. E a quem vou ter que esperar. Porque o jogador de póquer generalmente tem o mesmo desempenho de imagem em todos os torneos, em todas as circunstâncias. Então, eu vou a uma mesa, por exemplo, encontro a Andrea Cari. Eu sei que tiro uma foto de André buena em menos de 3 minutos. Esté ganando, esté perdiendo, esté jugando manos o no. Porque André es una persona muy segura de sí misma. Entonces, su espíritu está independiente de lo que está pasando. Si él está perdiendo y está con un stack muy pequeño, eso no quita que sea amable con otros jugadores, que haga una changadeira con otro jugador. Está siempre bien predispuesto. Y hay jugadores que son jugadores online, que juegan muy eventualmente un torneo vivo y están todo el tiempo mirando el board. No levantan nunca la mirada del board. Entonces, es imposible obtener una buena fotografía porque están todo el tiempo con la cabeza baixa. Existe uma nacionalidade de jogador? Existe diferença entre jogadores de diferentes nacionalidades? Quer dizer, quando você pega o brasileiro, vai tender a ser mais expressivo, mais... Não sei se mais risonho, mas ele é mais emocionado, mais agitado. Você sente a diferença? Quer dizer, às vezes sem o jogador falar uma palavra, por olhar o jogador, você sente, fala, esse é uruguaio, esse é argentino, esse é chileno. Sí, definitivamente hay diferencias. El jugador, vamos a hablar del jugador brasileño. El jugador brasileño es muy expresivo. El jugador brasileño, cuando va avanzando en el torneo, en regla general, tiene una torcida atrás. El jugador llega a mesa final y tiene 5, 10, 20 o 50 amigos que están torciendo por él. Entonces, eso hace un feedback, una realimentación y se produce una energía muy buena que nos ayuda a nosotros mucho para hacer fotografía y video y demás. Eso respecto al espíritu del brasilero. Y lo que sí también es característico del brasilero, yo te voy a hablar lo que se decía por fuera del póker de Brasil hace 7 o 10 años atrás. El jugador brasileño es muy agresivo, pero esa agresividad lo hace perder, porque pasaba eso hace 7, 8, 10 años atrás. El jugador brasileño era muy agresivo y terminaba perdiendo, porque tú no puedes ser agresivo todo el tiempo, todas las manos, todos los torneos. ¿Qué aconteció? Brasil ha tenido unas excelentes escuelas de póker, porque hay una enorme cantidad de escuelas de póker, de teams de póker excelentes. Eso hizo que el jugador brasileño mejore y aprenda a jugar póker. Y aparte, el jugador brasileño tiene, por ejemplo, BCOP, que es una de las mejores ligas del mundo. Es un campo de entrenamiento extraordinario. Un jugador de póker que quiera aprender puede venir y jugar una semana entera de un póker de alto nivel y sacar su aprendizaje. Entonces, el jugador brasileño sigue siendo agresivo, pero ahora es un jugador terrible para enfrentar. Mas na foto, é claro, quer dizer, na hora que você olha um brasileiro, um argentino, o que é a peculiaridade? Onde que está a foto, onde que está o segredo de se fotografar diferentes nacionalidades? Por ejemplo, el jugador brasileño es muy parecido al jugador latino, por ejemplo, de la zona do Caribe, que también es muy expresivo. El jugador argentino también es muy expresivo. Un poco menos expresivo es el jugador chileno, o uruguayo, o paraguayo. Tal vez tenga que ver con que el jugador argentino juega y hay muchos más argentinos con él. Viene un jugador de Paraguay y por ahí ten acompañado por 2 amigos. Sí. Eso no ayuda mucho. Pero el jugador brasileño es explosivo, está su mujer, está su familia cuando llega a una mesa final. Están los amigos del colegio, de la rua. Es extraordinario, tem semelhança com o futebol, não? Sim, claro. E Carlos, você corre um risco que a mídia inteira corre, que é de não ser repetitivo. A gente precisa fazer um trabalho que ele não pode se repetir. A entrevista ela não pode ser sempre igual. Agora, cada vez que você entrevista um ser humano, você está contando uma história de vida que é diferente, você está contando cenários que são diferentes. Quando você está fotografando, tem uma dificuldade enorme. Você está num cenário limitado, num espaço limitado,
com uma luz que normalmente não ajuda em nada. E como fazer para que o seu trabalho não seja absolutamente repetitivo, não seja simplesmente um monte de foto na frente de fichas e cartas? Sí, yo creo que la comunicación de póker es bastante repetitiva, no solamente en base a las fotos, sino o trabajo de los jornalistas, de los bloggers, de media. Hay que contar muchas veces misma situación. Y contra eso es que tenemos nuestra lucha. Estamos todo el tiempo buscando renovar, como se renueva la televisación del evento. Año tras año, uno ve televisación del evento de BSOP Millions y es diferente. Hay ángulos nuevos de cámara. Ese año tenemos una cámara loca que va por todo el ballroom. Todo eso estimula y hace que la gente vea un espectáculo nuevo cada vez. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros lo que hacemos es comunicar un entretenimiento, un espectáculo. Entonces hay que buscar siempre imágenes nuevas. A veces el jugador brasileño ayuda porque cambia de look. Bien jugador que viene, que es un maluco, otro que es muy elegante, otro que es con su team de fútbol va a todos lados, va vestido de Flamengo. Aprovecho para hacer un pequeño homenaje al querido Flamengo, los sos de Boca, van con su casaco de su time a todos lados. Para quem não entendeu do futebol, a referência é a alfinetada no River, né? Claro. Eso ayuda mucho. El jugador brasileño es mi socio, es mi partner, porque tiene mucha energía. Todo lo que está pasando aquí en estos días tiene mucha energía. Por fuera del torneo hay familias falando, amigos falando, comiendo, bebiendo, con sus hijos jugando alrededor. Hay un lugar para que la gente deje a sus chicos. Todo eso hace que sea un muy buen ambiente y ese muy buen ambiente indudablemente mejora nuestras imágenes. Perfeito. Carlos, eu tenho a sensação de que a sua foto ela é praticamente uma foto de domínio público, porque você está tirando uma foto contratado pelo PokerStars, e me corrija se eu estiver errado, quer dizer, e você está colocando uma foto que a mídia inteira vai usar, como eu usei na capa da revista Bluff, quando a Bluff existiu, uma foto que chegava oficial do PokerStars e vinha para nós e falava, essa é a sua foto de trabalho, se precisasse pedir ela em resolução maior. Existe um problema de roubo de imagem, quer dizer, de fotos pessoais suas, porque isso é lamentável com fotógrafo e acontece muito, quer dizer, pega, usa, não dá crédito nem nada, você passa por isso ou a sua foto especificamente ela não sofre desse problema? Sí, yo tengo, a esta altura de mi carrera, ya no quiero pelear más con ninguém, porque a mí me han sacado fotografías, yo soy fotógrafo de PokerStars, y PokerStars es quien paga mi fee para que yo haga el trabajo. La gente de BSOP me recibe aquí y me da todos mis gastos, mis insumos están cubiertos por BSOP, entonces ellos tienen absoluto derecho sobre todo el material. Ocurre que a veces el material mío pega y usa gente que comunica y no ponen los créditos correspondientes. Hay otros que sacan la marca de agua de la foto para comunicarla y hay otros que ponen su propia marca de agua en la foto para comunicarlo. Entonces hay todo tipo de abuso. Lo único en lo cual yo soy absolutamente radical, yo no permito que utilicen mis fotografías para promocionar otros sites de póker y otras ligas de póker. Contra eso soy terminante y tengo 3 juicios en este momento de gente que ha usado mi material para promocionar otras ligas, otros sitios de póker. Eso es absolutamente fuera de lugar. Contra eso no. Pero no por mi propio interés, sino por ser respetuoso por quienes me pagan, me permiten vivir, quienes me permiten ganar el dinero con el que yo mantengo mi familia. Contra eso soy intransigente. E como que é essa briga? É na justiça? Eso se va a la justicia. Lamentablemente, la justicia en lo que hace a derecho de propiedad intelectual es una cosa muy lenta, es difícil. Pero una vez que uno sentó el antecedente de que va a juicio o hace una demanda, generalmente la gente que está abusando deja de hacerlo, que es el primero que uno logra, que dejen de robar, de sacar material que no les pertenece.
Vamos falar um pouquinho do Carlos amigo de todo mundo, dessa pessoa fantástica que vem aqui, que senta, que brinca e que a sensação que a gente tem que é o cara que fez o pacto com Deus. Ele vem para trabalhar no que mais gosta, no que mais quer fazer. O Carlos joga? Sí, yo al póker Sí. juego con amigos solamente, no juego por dinero. Jugamos por apuestas tontas de pagar una cena, pagar los tragos, pero solamente así. No juego profesionalmente. No tendría tiempo. Yo tengo mucho respeto por el póker. Creo que hay que dedicarle mucho trabajo, mucho aprendizaje. Y lo que he visto es que quienes se dedican, aprenden y trabajan en póker les va bien. Y quienes no lo hacen no les va tan bien. Entonces creo que para jugar al póker en torneos, en clubes, en lugares de cash, hay que saber jugar al póquer. E eu não sou bueno, não tenho muita paciência. Mas você pega até o do malandro, quando você está ali jogando com amigos, você pega até o dos malandros com mais facilidade, porque você está o dia inteiro vendo o jogador, esperando o tel, vendo a reação ali, fica mais fácil na vida? Sí, si en algo eu tengo un aprendizaje de tantos años son los tells, las expresiones de los jugadores. Después, respecto a lo que es técnica do jogo, te diría que soy un jugador malo. No muy malo, pero sí sé leer a los jugadores. E quem são seus ídolos no póquer? Aquí, francamente, aquí, por ejemplo, en Brasil, yo veo, por decir algo, hace 5 años, uno iba caminando por un torneo y veía una mesa y decía, en esta mesa está tal persona, tal jugador. Qué difícil tem para todos los demás. Uno ahora viene aquí, ve Open Million, y en cada mesa hay 2, 3 jugadores de altísimo nivel, por los cuales uno podría decir cualquiera de los 3 es el que va a ganar las fichas en esta mesa. Yo personalmente creo eso. Tengo, sí, mucha admiración por jugadores por lo que son más allá del póker, es decir, que son auténticos embajadores del póker. Y en un punto son compañeros de trabajo. Por ejemplo, en este momento en Latinoamérica solamente tenemos 2 Team Pro de PokerStars, que son Andrea Cari y Leo Fernández. Sí. Y los 2 son personas que han sido tremendamente generosas conmigo, siempre, y que han sido excelentes amigos y excelentes compañeros. Tengo mucha predilección por ellos. E excelentes amigos com você, excelentes pessoas para o poker, né? Quer dizer, eu não conheço bem o trabalho do Léo Fernandes, como conheço do André, mas sem dúvida nenhuma, ele, nesse trabalho de ser embaixador, de carregar a bandeira do poker, talvez o André Acari seja um dos 3 melhores do mundo nessa função. Sendo outro o Chris Moneymaker, que para além de um profissional de poker, ele é muito mais o embaixador do que um profissional, e o Daniel Negrano, com quem que você trabalhou. Tem outros nomes que te saltam além desses? Sim. Eu me voy a permitir hablar bien de mis compañeros de trabajo. Claro, por favor, o microfone é seu e você está em casa. Claro. O PokerCast é sua casa. Eu tengo Sergio Prado, a veces me voy a dormir y todavía lo tengo pegado acá, digo, váyase a su cuarto, está al lado mío de siempre, trabajando codo contra codo. Dicen codo aquí en Brasil, ¿esto es codo? Cotovelo. O cotovelo. Uno contra el otro, así que es un hermano de trabajo. Marcelo Fite, que es un blogger latino de PokerStars también, es un hermano mío, estamos siempre juntos. Los chicos de Super Poker también son excelentes compañeros, la pasamos bien, nos queremos y hacen un trabajo excelente, la gente de la televisión. Y después, como jugadores a nivel global, yo gosto mucho de Mustafa Kanit, me parece un jugador extraordinario y un tipo extraordinariamente divertido, es un jugador increíblemente divertido, sí, da mucho gusto estar. Fátima Moreira también es una chica muy agradable, muy buena jugadora. Y después, ya te digo, estoy mucho más en contacto con la gente de media y de prensa que con los jugadores. Quiero sí decir que veo que también, así como el jugador de póker ha avanzado y va aprendiendo cada vez más, la gente joven que está en la mídia de prensa também está avançando cada vez mais. Você falou a respeito de quais pessoas, quais jogadores você mais gosta e quais torneios. Quer dizer, qual torneio que vai chegando que você fala, se eu não for dessa vez... Mi torneo preferido es el EPT de Barcelona. Eu gosto muito do EPT de Barcelona. Eu tenho cidadania espanhola também, então
Ir a Barcelona significa ir a una ciudad en la cual yo trabajé mucho tiempo, conozco mucha gente, tengo muchos amigos y aparte el torneo es fantástico, es muy prolijo, estás perto de la playa, la fiesta es en Pachá, es todo increíble en Barcelona. Ese es un torneo que gusta mucho. Este año ya no va a existir más o PCA en Bahamas, también un torneo muy loco donde la gente podía ir, jugar póker, nadar con delfín, nadar con tiburón, ir a piscina, ir a playa, comer en buenos restaurantes, un torneo muy completo, también muy, muy lindo de ir. Y francamente, realmente, y no por estar aquí, yo gosto mucho de toda la serie de BCOP. Este año conocí por primera vez Gramado y me resultó extraordinario. Te diría que es mi espíritu, Gramado es mi espíritu. Es una ciudad alpina, parece una ciudad, no parece una ciudad brasilera, parece una ciudad suiza o de los Alpes italianos. Es encantador. Y acredito que es un lugar perfecto para jugar póquer. Tiene uma energia especial para jogar póquer. Maravilhoso, que sensacional. Vamos falar um pouquinho de ídolos. Você teve a possibilidade de fotografar os ídolos para além dos ídolos do pôquer? Quer dizer, Boris Becker, Ronaldo, Neymar. O que te traz de história fantástica desses caras? Eu fotografei a Ronaldo, el gordo, extraordinário. Eu personalmente no tengo certeza de si Ronaldo fue mejor jugador que Pelé o no. Quizás para el brasilero eso sea una locura. Uma pero, ofensa quase, não? Pero, não para mim, mas... No, mucha gente claro. se va a sentir ofendida, mas ¿cuánta gente vio a Pelé hoy día? Sí. No, la gente, yo tengo 60 años. Eu tengo visto 2 horas de Pelé en filmación, no más. Uhum. Y vi lo que fue Ronaldo. Ronaldo fue algo extraordinario. Pero bueno, no nos metamos en ese dramado. Essa polêmica. Pero yo tengo ciertas dudas. Excelente Ronaldo cuando estuvo con nosotros en los Poker Stars. Fue siempre muy divertido, muy buena gente. Neymar fue siempre un chico extraordinariamente respetuoso. Para imagen pública, Neymar parece un chico que está extraviado. Sin embargo, cuando uno conoce en intimidad, es un chico respetuoso, excelente, con buena predisposición para los fans, para gente. Realmente quedé encantado con la imagen de Neymar. Y en el póker conocí a un actor que hace un papel en la serie Seinfeld, que es George Constanza, que juega póker en PCA, y para mí Seinfeld es mi serie de cabecera, me parece extraordinaria. Y haberlo conocido a George me resultó fantástico también, ¿no? Excelente. Que sensacional. Vamos falar um pouquinho de música? O Sérgio falou, quando cheguei na casa dele lá na Argentina, tem um pôster de uma banda, ele falou o nome, Luthiers. Les Luthiers. Les Luthiers, uma foto que ele falou, uma foto incrível que o Carlos tirou. Quer dizer, um cara relacionado com música, e quando fui procurar informações a seu respeito, entre as pessoas perguntei para a Josiane, ela falou, você não pode sentar com ele e não perguntar do Chico Buarque. O nosso Chico Buarque, nosso ídolo de todos nós, sensacional, maravilhoso, com uma obra que se por um lado, o músico muitas vezes ele perde a poesia com o passar do tempo, o Chico continua com uma obra grandiosa, tanto como escritor, quanto músico. Eu queria que você contasse um pouquinho da relação do Carlos com a música. Perfecto. Eu escucho música todos os dias. Diría que todos los días escucho a Chico Buarque, con certeza. Me gusta mucho de Cazuza también. Mucha gente no gusta de Cazuza. En Argentina tem mucha más prensa y mucha más difusión Caetano Veloso que Chico. Eu personalmente creo que la obra de Chico es monumentalmente más grande que la de Caetano Veloso. Escucho Bossa Nova, escucho a Bon Jovim, escucho a Vinicius, escucho a María Creusa, Toquinho, música vieja por ahí, para mucha gente pensará que es música antigua. Escuché durante un tiempo Os Paralamas, pero diría que si tengo que escuchar un solo músico brasileño, escucharía a Chico. Creo que la obra de él, la poesía de él, es extraordinaria. Tengo una anécdota con Chico Buarque. Chico Buarque no es un músico muy popular en Argentina. Cuando uno encuentra gente que gusta de Chico Buarque, puede estar la noche entera hablando de Chico. En una ocasión fue Chico al Luna Park, que es un estadio
no especialmente grande, pero es un estadio importante de Argentina, de Buenos Aires, y salió a hacer su show, y es un estadio para unas 25.000 personas, y éramos, no sé, 500 personas. Por todo el estadio, había gente que tenía platea y estaba bien perto de Chico, otros que estaban zona más popular, alejada de Chico, y él salió al escenario y dijo, por favor, liberen todos los accesos y quiero que vengan todos perto. E ele fez? Y él hizo. Aham. Entonces éramos, ya te digo, 500, 300, no sé, éramos muy pocos, todos perto de Chico Buarque. Él empezó su show. Obviamente, los 500 que estábamos apasionados con Chico Buarque. Había muy poca gente que iba por primera vez. Hizo un show y empezó a tocar a las 10 de la noche y terminó de tocar a las 4 de la mañana. Otro músico que va mucho a Argentina, ahora ya no está yendo, es Hermeto Pascual. Hermeto toca en un teatro que se llama Coliseo. Yo siempre voy a ver. Ha ido con Gilberto Gismonti, con músicos semijazz. La música de Hermeto es una música indefinible. Y la característica que tiene en Buenos Aires el show de Hermeto, que a gente que está en la platea son todos músicos. No va gente común, van músicos. Y están todos alucinados con lo que hace este loco, porque es un loco genial, ¿no? Buenos Aires tem uma cena muito linda, né? Alguns clubes de jazz que tem em Buenos Aires, o Telônios, e tem um que é uma loja de disco na frente com um restaurante e um clube de jazz ao fundo, perto da Galeria do Rock ali, que é muito rica, né? É uma capital que é impressionante como a música que é produzida lá é grandiosa e ela chega muito pouco ao Brasil. Allá en Argentina hay un músico de rock que murió, que es mi favorito, que es Luis Alberto Spinetta, y él hizo muchos trabajos con Iván Lins, hicieron una música fusión entre rock y jazz, que es una música desconocida para gente y que es extraordinaria. Como te decía antes, Gilberto Gismonti es un músico que mucha gente no conoce y él tiene una música fabulosa. Gente conoce más Marisa Monte, todo ese tipo de música un poco más comercial, más ayornada, pero hay un jazz brasilero que se escuchó mucho tiempo en Argentina y que es desconocido para la mayoría de la gente. Carlos, quando você está nos torneios, você vem para um torneio desse, dá para dar uma saída? Dá para ir passear, ver a cidade, conhecer, ou é absorção total no trabalho? A mí me pasa que mi responsabilidad en los torneos con el paso del tiempo fue cada vez mayor. Cuando uno tiene más responsabilidad, tiene más horas de trabajo. Entonces, francamente, a esta altura yo termino tarde, me voy a dormir, me levanto cuando puedo pegar café de mañana, pego café de mañana, vengo a trabajar. Pero hay ciudades donde uno no puede evitar salir, por ejemplo, yo vengo aquí a Sao Paulo y un día voy a la feria a comer pastéis con suco de caña, que dicen caldo de caña. Caldo de cana. Como mi pastéis de catupirí y camarão, eso que es una salida popular. Voy tal vez un día a comer en un restaurante japonés a la noche, a comer sushi, un día, que si se presenta oportunidad, pero muchas veces no hay tiempo. Antiguamente, cuando estábamos no lapt, eran tiempos más breves de torneo y salíamos todas las noches. Y hay ciudades que te permiten salir todas las noches. Cuando veníamos aquí a San Pablo, todas las noches terminábamos en Vila Madalena comiendo una picaña o tomando una cerveza o Bardo Soares a comer pastéis. Siempre. Ahora es como que estamos más grandes, más responsabilidad y menos oportunidad de salir por fora. Quando entra aqui o Bob, nosso querido Bob passa aqui na sala, o Bob entrando. Carlos, chega até a mim que Carlos Monte é um homem de um histórico de muitas mulheres no passado, quer dizer, de muitos casamentos. Conta pra gente como é que é. Bueno, hay mucho mito también con eso. Yo tengo varios concubinatos en mi pasado. Ahora estoy retirado. Digo eso para que las mujeres no hagan ilusión. Soy un gordito, viejo y retirado. Que absurdo. Hemos tenido una lucha bastante fuerte durante toda a vida, ¿no? Bacana demais. A gente não pode dar prosseguimento sem falar da grande paixão do Carlos, que é a pesca, né? Um pescador, inclusive o seu livro, tem o título dele, o livro de fotografias, ele está relacionado à pesca do momento, que é a fotografia e tal. Queria que você contasse pra gente, porque para quem nunca pescou,
é inconcebível, assim. Tipo, poxa, ele vai pro mar e vai pescar. E ao mesmo tempo, quem é apaixonado por pesca é mais apaixonado do que com qualquer outra coisa. Conta pra gente qual que é a adrenalina, como é que é a história e onde que você vai pescar. Mira, te voy a hacer una analogía. Cuando uno fala con gente que no conoce el tema póker, imagina que uno trabaja en un lugar con una mesa de madera oscura, con unos cuantos gángsters que están fumando cigarros, tomando whisky, con chicas alrededor. Esa imagen que tiene la gente do póker. La imagen que tiene la gente do pesca es una persona con una vara en la mano, sentado, con cara de idiota, esperando que pase el tiempo y que venga un peixe a picar el anzuelo. Y la pesca es la pesca bien realizada, una pesca dinámica, extraordinariamente dinámica. Eu pesco con mosca, con flycast. Es una pesca que uno está en ríos hermosos, caminando todo el tiempo, metido dentro do agua, pescando. En la mayoría de los casos, faço una actividad que se llama catch and release, que es pescar y volver el pescado al agua. Hace ya casi 30 años que no mato prácticamente ningún peixe, a excepción que sea en un lugar que quiera comer un peixe y mato, pero no mato todo lo que pesco. Hay gente que mata todo lo que pesca. Y la pesca tiene mucha filosofía también. Estar en un río en la Patagonia, en silencio, en un agua cristalina, un agua que parece ginebra, cuando es transparente, uno está con el agua en el peito y puede ver los peces. Y eso es mágico, el contacto de uno con la naturaleza. Por ejemplo, hoy a mañana mi primera actividad fue entrar aquí en una loja que se llama Rey da Pesca para pegar unos anzois que no se consiguen en Buenos Aires, así que mi primera actividad hoy fue pesca, para comprar esos anzois. E pro ouvinte do PokerCast que nunca foi pescar, qual que é a dica? Quer dizer, como que um cara começa, como que o cara vai sentir, como é que é? Vai ver como que é. Eu tengo fotos mías pescando con pañales. No sé cómo dicen al bebé cuando ponen ropa interior de bebé para que el bebé haga pis. ¿Cómo se llama o pañal? Fralda? Que cuando usted tiene un bebé y troca esto de aquí. Fralda, sim. Sí. Yo tengo fotos con fralda pescando en un río. Con mi abuelo al lado mío, ¿no? Criança. Sí, así que todos mis familiares, mis antecesores eran todos pescadores. Pero he llevado a sobrinos míos a pescar, he llevado 4 sobrinos a estar pescando en un lugar y que al poco tiempo haya uno solo que siga pescando conmigo y otros 6 estaban jugando al fútbol. Esos 3 nunca van a ser pescadores. El que va a ser pescador, hay un elemento de que uno nace pescador y después puede tener la suerte de transformarse en un pescador o no. Pero yo acredito que se nace pescador. Que incrível. Carlos, para a gente ir encerrando a entrevista, uma coisa que a gente vê em todas as fotos de clubes pelo Brasil, e aí nós vamos de Porto Alegre a Manaus, é o seguinte: a foto de campeão dos clubes de pôquer, normalmente dos 3 ali do troféu, elas são fotos horríveis, os fundos são horríveis. Quer dizer, a falta de cuidado, porque quem está fazendo a foto do clube, evidentemente, e aí uma coisa que a gente tem que abonar os clubes disso, que quem está ali não é um fotógrafo, é um diretor de torneio, que está ali, os caras juntaram, ele pega, saca o celular ali do bolso, tira uma foto para colocar no site, para colocar no Instagram. Se o maior profissional de fotografia do poker, dos maiores profissionais de fotografia do mundo que tá aqui, pudesse dar uma dica pro dono do clube, fala o seguinte: cara, para ter fotos melhores dos jogadores que têm o trabalho, qual que era a dica? La primera dica es que contraten un fotógrafo. Claro. La primera, que den trabajo a gente que trabaja en fotografía. Otra dica es: las cartas, el barallo, es como un espejo. Entonces, las cartas tienen que evitar que estén en la luz porque ninguém ve cuál es la carta del ganador. Usted ve la foto y dice, ¿con qué ganó? 7, Chaco, ¿qué? Ninguém ve qué carta es. Que tienen muchas fotos porque eso va a dar oportunidad de buscarla mejor y que busquen distintos ángulos para tirar la foto. Después, si no tiene equipo correspondiente, es muy difícil. La foto de un ganador de torneo es una foto técnicamente muy compleja. Tú tienes que tener una gran profundidad de campo entre las fichas que están en la mesa y el backdrop que hay atrás del jugador. Tienes que tener el foco en los ojos del jugador. Hay un montón de cosas que son reflectantes,
y si tú no iluminas bien, va a ser solamente luz. Un trofeo puede pasar a no tener ningún detalle porque la luz pegó en el trofeo. El baralho, si la luz le pega, no ve nada. Entonces hay que estar atento a todas esas cosas. Carlos, foi um prazer falar com você, uma lenda da imprensa do pôquer, uma grande satisfação, esse bom humor aqui sempre em todos os salões de torneio. Que prazer, muito obrigado. Y tuvimos la suerte que no vino Vitao, porque si viene Vitao me va a decir alguna cosa de Boca. Bueno, tuvimos essa sorte. Muito obrigado, Carlos, que satisfação. E o PokerCast está com a porta aberta sempre que você quiser e quiser trazer novidade, a casa é sua sempre. Muito obrigado, Khalil, siempre con vos. Tuvimos una relación hermosa y bueno, vamos a seguir teniéndola del mismo modo. Gente, todo lo que necesiten de mí, cuenten con ello. Y estoy emocionado de haber hablado contigo. Y bueno, esperemos que seguir creciendo en este ambiente de póquer todos juntos. A emoção e a gratidão é toda nossa. Muito obrigado. Obrigado a você. Sensacional, senhor. Bora pros tweets. Bora pros tweets, Lanza Maia. Daniel Negrano disse o seguinte: estou considerando jogar todo o meu ano de 2020 sem reentrada. Isso significa que eu não vou ficar ITM com tanta frequência, não vou fazer tantas mesas finais, mas pelo menos eu estarei tomando frente numa coisa que eu acho que não deveria existir, ou pelo menos não deveria ser a norma. Daniel Negrano, mais uma vez, enfiando o dedo na ferida. Cabe bet? Cabe bet. Não, quero ver ele falar. Não, porque eu entendo ele defender o fato de não poder fazer reentrada. Mas ele está disposto a jogar com essa desvantagem em relação ao nível dos caras que ele joga? Mas, cara, deixa eu te falar, eu acho que é o seguinte, é mais ou menos aquela função dos primeiros caras que levantam uma causa, porque vai chegar num ponto que os caras vão virar e falar assim, tá bom, então, se não é norma, porque realmente aí entra numa discussão que é o seguinte, é difícil você imaginar que alguém vai entrar no avião, vai lá pro Bellagio jogar um WPT, e aí temos outra tuitada dele, que ele falou a respeito especificamente desse torneio, e vai jogar sem reentrada. Mas dar uma controlada pode ser razoável. Cara, uma coisa é uma controlada, uma coisa é ele, que é um profissional que vive de jogo, na hora que ele tá numa mesa muito boa, num torneio muito bom, toma uma bad beat, cai, ele tem a opção de dar reentrada, e aí ele não vai dar por só ele no mundo, e aí ele vai deixar de ser lucrativo, provavelmente no ano, talvez por causa desse tipo de coisa. Porque ou é para todo mundo, ou também ele não pode entrar numa zona onde ele vai se prejudicar na parada. E aí eu acho que eu pego o bet que ele vai dar o rebuy. Até porque tem muita chance dele querer disputar o jogador do ano, e o jogador do ano, a reentrada, ela vai contar de alguma forma. Pode até mudar a regra, já discutimos isso muitas vezes, mas alguma coisa vai acontecer, mas eu duvido que ele não vá disputar esse prêmio. A outra tweetada dele foi a seguinte: WPT Bellagio, main event semana que vem, reentradas ilimitadas. Eu entendo porque eles fazem isso, mas eu realmente gostaria que não fosse uma coisa para os main events mais prestigiosos. Eu estou considerando jogar só uma bala, começando no horário. #oldschool. Ok, poderia colocar uma regra como é o main event da WSOP. Beleza, mas aí, patrão, tem que fazer uma questão. O senhor tá bancando garantido? Pois é, mas aí a discussão é meio que o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. De repente, uma diminuição do garantido com a redução do número de reentradas vai favorecer um jogador recreativo. Isso, mas quer dizer, eu especificamente adoro jogar freeze-out, cara. Não, eu adoro jogar freeze-out também. Eu adoro jogar freeze-out. Só que é uma questão que é isso que eu tô querendo falar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos discutir, vamos lá, vamos tentar mudar, vamos fazer. Mas ao mesmo tempo, se é só eu aqui, eu vou me prejudicar, também tá errado. Sim. Então, mas e também, se ele não quer dar reentrada, ele entra no último nível ali também, tá resolvido. Não, ele já falou que ele vai chegar no horário. Não, entendi. Eu entendi, mas ele só entrar no último nível que tá resolvido. E outra coisa, velho, acho muito razoável a colocar para discussão. O Lance Bradley deu uma tweetada o seguinte: deu o Party Poker Millions online, números finais, 1A, dia 1A, perna 1A, 709 jogadores, 1B, 699, 1C, 377, 1D, 323. Total, 2.108, prize pool 21 milhões e 80 mil dólares, segundo o maior torneio de pôquer online da história. Gigante. E por último, cara, o Phil Galfond tinha tweetado que ele queria fazer um desafio de pot limit Omaha. O jogador Jay Nandes, @jnandespoker, colocou o seguinte: desafio aceito, Phil Galfond, 100, 250 mil mãos, meus 200 mil contra 1 milhão
de side bet. Então, sensacional, a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar. A gente vai dando notícias aqui no PokerCast, Lanza. Justo. Redes sociais? Redes sociais, cara. Tivemos algumas mensagens absolutamente espetaculares. A começar, teve uma mensagem que foi o seguinte, o Lucas Bar falou que é um grande fã, escuta o PokerCast semanalmente, bateu numa trave, 14º lugar no Sunday Million. Se puder falar o nick para regular a conta, ele agradece. Então tá aí, Lucas Bar. Meu amigo Bruno Condé, passando por um momento difícil na vida dele, foi para São Paulo, cara, jogar o BSOP. Meu amigo querido, um cara que me recebeu super bem no poker da zona da Mata Mineira, e tive com ele lá no BSOP, ele passando por um momento difícil, fez um BSOP regular. Na hora que terminou, ele me manda o print, cravou nada menos que o Super High Roller, 150k garantido do H2 naquele clube maravilhoso. Se não fez deal, pelo menos na matéria que eu vi, arrumou 70 conto, dá pra dar uma melhorada no Natal, né, professor? Dá pra empatar o BSOP. Cara, o Hudson Mendonça tava contando pra gente o seguinte, que a mãe dele é uma jogadora recreativa, o nome dela é Marisa Marta de Mendonça, ela é de Patos de Minas, terra de grandes monstros do jogo, e tem 54 anos, o nick dela no PokerStars é Marisa Onça. Ela entrou num Sunday Storm, fez mesa final, sendo a única brasileira, e então fica citado o nome dela aí, sucesso, Dona Marisa. Recebi também o Instagram e segue também o meu abraço e meus parabéns, Dona Marisa. Mas eu não tenho como agradecer aos amigos ouvintes pela quantidade de print que a gente levou. Na hora que o Spotify soltou aquela parada do que você mais ouve no final do ano. Diga-se de passagem, que gênios. Gênios, cara. Gênios. Eles conseguiram, em 4 a 5 dias, inundar o Instagram com o nome Spotify, simplesmente te ofertando o que você fez no ano. O que você fez, exatamente. Toma aí. Uma amiga minha postou no Stories dela o seguinte, imagina se seu cartão de crédito fizesse isso. Você gastou 2.000 de Uber esse ano, mais 50 mil de cerveja. Cara, é simplesmente genial a parada. Obrigado a todo mundo. Não dá pra citar todo mundo. Não tem tempo de programa pra citar todo mundo que nos citou. Mas um cara em especial foi o nosso querido editor Vini Oliver, que postou que o podcast mais ouvido dele foi o podcast Não Ovo, que é, por sinal, um podcast muito legal, lá do Não Salvo, o site dos caras, e posso estar errando nesse Não Salvo, mas acho que é isso. E eu peguei e mandei um inbox pra ele e falei o seguinte, bota o dinheiro para cada minuto que você ouviu Não Ovo, você ouviu minha voz do Lanza durante 10 minutos, indo e voltando, editando o programa no PokerCast. Então é o seguinte, um beijo especial pro cara que mais ouve o PokerCast de todos, porque ele ouve uma porrada de vezes. Não vão falar que é contra a vontade dele, porque quem faz um trabalho tão bem feito não pode ser contra a vontade, mas há trabalho, né? Agora eu queria falar uma defesa aqui, que o senhor não falou nada. Eu postei o meu ano, onde eu cito muitos Nerdcasts, que eu ouço muitos Nerdcasts, e o meu Spotify mostrou que eu ouço mais o PokerCast do que o Nerdcast. Eu fui criticado várias vezes pelo senhor ao longo de anos de programa, que eu não ouço o programa e toda hora eu falo do Nerdcast. E eu mostrei com números que eu ouço mais o PokerCast do que o Nerdcast. Eu queria me defender. Em primeiro lugar, eu tô Ele ficou sério, eu queria um momento. Em primeiro lugar, eu estou sem palavras. Ele ficou sério, ele ficou com a cara muda. Em segundo lugar, eu me sinto como uma mãe. Eu me sinto como uma mãe que o filho chega em casa com boletim, ele não trabalha, ele não faz porra nenhuma. E aí ele chega em casa com o boletim e fala: mãe, passei de ano. E a mãe vira e fala pra ele o seguinte: você não fez mais do que a sua obrigação, seu vagabundo. Então, Marcelo Lanza Maia, que fique registrado para toda a comunidade poker do Brasil e do mundo, porque nós temos ouvinte na Indonésia, o Spotify nos contou, o senhor não fez nada além da sua obrigação. Mas tá? eu ri. Tá. Eu ri. Fico com medo dele mostrar o contrário. Eu não podia postar. Olha, velho, bicho, ainda bem que eu não vi essa story no Instagram, cara. Acho que o Instagram leu o logaritmo. Eu te marquei. Velho, o Instagram virou pra mim e falou o seguinte: Gui, você não vai ver isso, não. Você não vai ver isso, cara. Ele bloqueou da minha vista. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar, a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo com os maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas,
técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br. Há mais de uma década contando grandes histórias do poker, assine já. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural? Dica cultural. Lanzinha, a dica cultural, uma toda poker e uma nada poker. Minha dica cultural toda poker, como eu disse, eu assinei o PokerGo agora, peguei a Black Friday, recebi $20 de rakeback ali e tal, era 30, eles me deram uma passada, porque eu já era meio assinante do mês, eu falei, eu te dou 20, eu falei, peguei, fiquei louco. Cara, os caras estão com um game show de poker, de trivia de poker, então eles vão fazer... É tipo um show do milhão, mas não é bem isso, porque ele é um formato limit holding, que eles vão perguntar sobre os cassinos de Las Vegas, livros de pôquer, história do main event. Cara, pra quem é doente com poker feito eu sou, é absolutamente sensacional. E às vezes eu me pego pulando no meu quarto, respondendo, não, você vai errar e tal. E cara, é muito engraçado, é muito divertido, então fica a dica aí do The Big Blind, saíram 4, ontem saiu o 5º episódio, eu ainda não assisti, e vai um filme que é absolutamente maravilhoso, fantástico, nos melhores cinemas, o filme sul-coreano, sim, para quem tem preconceito contra filmes não americanos, ele não é em inglês mesmo, a estética é não americana, não tem jeito de não gostar. Se você parar e assistir Parasita, esse é o nome do filme, não tem jeito de não gostar, o filme é Pode palavrão, né? Pode. O filme é do caralho. Então fica a dica, Parasita. Cara, eu queria dar a dica de algo que eu tentei muito ir, é a CCXP 2019, a Comic Con. Os ingressos, obviamente, explodiram, todos vendidos com antecedência absurda. Eu estava em São Paulo no dia 5, eu tentei comprar de cambista, eu não consegui. Eu queria muito estar lá, infelizmente não pude. Aí eu afoguei minhas lágrimas vendo a última temporada de Flash. Eu queria falar, eu tenho muito tempo que eu não falo de Flash aqui, eu só queria falar o seguinte, continuo indicando, achando que é a melhor série de super-herói para crianças que tem no mercado. Então, se você tem um sobrinho, um filho, 8, 7, 9, 10 anos, você quer botar uma série que não tenha morte, Flash. Eles fazem com uma didática, com um carinho, onde tem muita questão de valor, onde que ele não muda os valores por nada, dá muito conselho legal. Cara, é uma série rica, que vale a pena. Então, para o mundo infantil, para a gente que está sempre querendo colocar isso para os nossos filhos, é a série que eu sempre indico para a turma, e essa última temporada, a mesma coisa, Flash. Lanza, Gustavo, hoje meu sobrinho, querido sobrinho, 6 anos de idade, formatura dele, eu sou o padrinho. Dá pra ver ou espera 2 anos? Flash, pode mandar bala. Aí sim. Instagram e Twitter, @GuiCalil, @LanzaMaia, nos indique, nos dê 5 estrelas, obviamente. Tá com ficha aí, velho? Bate lá no Lucas, vai trocar as fichas pelo Fichasnet. Ele é o melhor de todos. A edição também é do melhor de todos, nosso querido Vini Oliver. Valeu, Vinão. Um abraço, moçada, até semana que vem. Valeu. Peraí que a bocejada sai mesmo aqui agora, porque não tem escape, porque só tem um microfone. Se você mexer demais, você sai do microfone, volta do microfone e tal. Isso, cortamos. Só o Lanza, hein? Só o Lanza, hein? Vamos lá de novo. Vamos de novo? Sem cortar no final?